Salmo de número 128. Faremos a leitura todos juntos. Vamos todos lá, lermos juntos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como os rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Pode sentar, amados irmãos. Amados irmãos, nesta noite eu quero pensar, com base neste salmo aqui, sobre o seguinte tema: sua família pode ser feliz. Vou repetir. Sua família pode ser feliz. Amados irmãos, você que me ouve nesta noite, você já percebeu que quase sempre que colocamos a nossa felicidade condicionada a nós mesmos? Vou repetir. Você já percebeu que quase sempre colocamos a nossa felicidade condicionada a nós mesmos? Frases como: ah, se eu tivesse um carro novo, então eu seria feliz. Ah, se eu encontrasse um esposo ou uma esposa, assim eu seria feliz. Ah, se eu conseguisse um trabalho melhor, sem dúvida, eu seria muito feliz. É ótimo, amados, termos sonhos e sonhos grandiosos. No entanto, quando nós tornamos a felicidade para as nossas vidas condicionadas a nós mesmos, nós não teremos condições de preencher esses requisitos. Sabe por quê? Porque novos sis irão surgir cada dia na nossa vida. Muitos buscam a felicidade no lugar errado. Muitos estão buscando a felicidade no dinheiro, no poder, na fama, no sucesso e em tantas outras coisas. Muitos podem até chegar ao topo da pirâmide social, mas tem muitas pessoas que continuam infelizes. O exemplo disso nós encontramos no homem da Bíblia chamado Salomão, que buscou a felicidade em tantas coisas: na bebida, no sexo, no poder, nas riquezas e em tantas outras coisas. Se você quer ver isto, veja lá em Eclesiastes capítulo 2. Mas ele concluiu que tudo o que ele conquistou em sua vida, tudo era vaidade, era desejo vão. Diz o versículo 11 que diz: então olhei para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em minha vida e fazê-los. Eis que tudo era vaidade, era o desejo vão.
e proveito nenhum havia debaixo do sol. Irmãos, a busca da felicidade a qualquer preço é o grande engano da sociedade hedonista que estamos vivendo. O individualismo que podemos ver nos nossos dias é a velha doutrina narcisista, onde cada pessoa pensa em si mesmo como responsável para fazer o seu eu e realizar a sua arte. Uma felicidade egoísta, uma felicidade no pecado, uma felicidade que custa o casamento e a vida dos seus filhos. Isto não é felicidade. Essa felicidade vai durar pouco e no fim vai ter um sabor amargo. Só para lembrar os irmãos, lembremos de Ló, na busca da riqueza para a sua família, levou a sua família para Sodoma e perdeu toda a sua família. Lembremos de Davi também, um homem segundo o coração de Deus, para satisfazer um desejo sexual proibido com Batseba, afundou a sua família num mar de sangue, de conspirações e também de muitas mortes. Irmãos, a felicidade não pode ser construída em detrimento da família. As pessoas mais felizes são aquelas que entenderam que a felicidade precisa estar centrada, em primeiro lugar, em Deus e depois na sua família. Quando lemos aqui este salmo, nós percebemos que a felicidade foi produzida pelo chefe desta família. E a Bíblia descreve de forma maravilhosa a felicidade da família, quando esta se concentra nos princípios e nos ensinamentos dados por Deus. E aqui neste salmo, amados irmãos, eu quero destacar, pelo menos, 4 princípios para a felicidade familiar. Muitos casais jovens aqui, né? Temos Lucas ali recentemente, né? E nossa irmã Nayara. Tem outros que estão aí prontos para casar. Estão namorando, futuramente irão noivar e casar. Então, se apegue à palavra de Deus. Veja o que é que esse salmo diz. Pelo menos ele vai destacar aqui, o autor inspirado pelo Espírito Santo, 4 princípios para uma família feliz. Em primeiro lugar, o primeiro princípio para a felicidade familiar se encontra aí no versículo 1. Veja o que é que diz, Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Em primeiro lugar, primeiro princípio, a felicidade familiar está com aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A felicidade, amados, de toda e qualquer família, ela está relacionada a uma postura de vida. Que postura é essa? De temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Esta felicidade está inseparavelmente relacionada com Deus. Esta felicidade, esta família é feliz porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
O que quer dizer temer ao Senhor e andar nos seus caminhos? Primeiramente, temer ao Senhor implica em saber quem Ele é. É reconhecer a grandeza do Senhor, é reconhecer a sua majestade, é reconhecer a sua eternidade, é reconhecer o seu poder, a sua sabedoria, enfim, reconhecer que Deus é Senhor e Ele reina sobre as nossas famílias. Ele deve ser o Senhor das nossas famílias. Ele quem deve governar as nossas famílias por intermédio daquilo que Ele nos fala na Bíblia Sagrada. Mas também temer ao Senhor é reconhecer quem nós somos. É reconhecer que nós somos falhos. É reconhecer que nós somos pecadores. Nós somos insuficientes. Nós somos incapazes de administrarmos as nossas famílias e vivermos felizes todos os dias da nossa vida. E uma vez que reconhecemos quem é Deus e sabemos quem nós somos, nos mantemos ou vivemos numa atitude de reverência e de respeito diante dele. Eu não posso dizer que minha família é feliz e que eu sou um chefe de família, o cabeça da família, e que eu não temo ao Senhor, que eu não reconheço a sua grandeza, que eu não reconheço a sua majestade, que eu não reconheço o seu poder, a sua sabedoria, o seu senhorio, principalmente sobre a minha vida e sobre a minha família. Eu não posso dizer que minha família é feliz, que eu próprio possa administrá-la e ela vai viver feliz. Não! Eu não posso fazer isso sozinho. Eu tenho que reconhecer o Senhor na minha vida e no meio agindo na minha família. Mas também aqui em segundo lugar, diz que é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Uma família feliz é aquela que anda nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor, na linguagem familiar aqui do salmista, significa viver em obediência aos ensinamentos, aos mandamentos de Deus. Ou seja, este homem aqui do Salmo e toda a sua família estão vivendo de acordo com o que Cristo nos ensina na sua palavra. Uma família que busca felicidade não pode viver de acordo com seus próprios preceitos. Não pode viver com as filosofias do mundo. Mas deve viver de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Porque Deus é quem dirige a nossa vida, é quem dirige a nossa família, pela palavra de Deus. Então, família feliz é aquela que cada vez mais está se aproximando de Deus. É aquela família que está desenvolvendo um relacionamento profundo com Deus. Felicidade é uma consequência de um relacionamento correto com Deus. E quantas pessoas estão sendo enganadas nos nossos dias? Buscando a felicidade em tantas coisas místicas que estão ensinando aí. Como? Pessoas, pela incredulidade, pela endureza dos seus corações, estão indo a procissões, acendendo vela para santos, estão orando, trazendo fotos para orar pela foto de fulano, de Beltrano, usando sabonetes abençoados, sabonetes ungidos, e tantos artifícios inventados pelos mercenários
da fé. Você quer ter a sua família feliz? Busque um relacionamento profundo com Deus. Se chegue mais para Deus, você, sua esposa, seus filhos. Tenha uma vida de comunhão com Deus. E a bênção do Senhor, com certeza, chegará com toda a sua graça sobre as nossas famílias. Porque Deus, amados, Ele tem nos chamado a um relacionamento correto com Ele por meio do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o tema da nossa mensagem: sua família pode ser feliz. Como? Primeiramente, temendo ao Senhor e andando nos caminhos do Senhor, tendo uma comunhão perfeita com o Senhor. Mas também, em segundo lugar, o segundo princípio para a felicidade familiar se encontra no versículo 2. Veja o que é que diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Primeiro, temos que ter um relacionamento profundo. Deus derramará suas bênçãos sobre as nossas famílias. E em segundo lugar, a felicidade familiar está em desfrutar do fruto do seu trabalho. Há pessoas que acham que serão felizes quando se aposentar, ou quando tiverem muito dinheiro ou muitas riquezas. Irmãos, ser feliz, segundo a Bíblia, inclui a bênção de trabalhar, usufruir dos frutos do seu trabalho. Deus abençoa a família que teme e anda nos seus caminhos. Abençoa aquele que trabalha com dignidade e busca glorificar a Deus através do seu trabalho. Por isso, o salmista aqui no versículo 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás. A imagem aqui do chefe de família, como um homem abençoado por Deus, não é de um homem que está arriscando sua sorte na loteria, no bolão de fim de ano. Para que fique rico rapidamente. Não é isso. Mas a imagem aqui de um homem abençoado por Deus, de um chefe de família abençoado por Deus, de uma família abençoada por Deus, é a imagem de alguém trabalhando, a família trabalhando, glorificando a Deus através do seu trabalho. O trabalho foi instituído por Deus antes mesmo do homem pecar. Deus deu a incumbência ao homem de cuidar e administrar o jardim. E aqui está a base da mordomia cristã. A consequência dos nossos pais, quando caíram, foi o desgaste, o cansaço. Ser próspero, amados, não tem nada a ver com ter muito dinheiro. Ser próspero e feliz tem a ver com satisfação e contentamento com aquilo que Deus tem nos dado. E um texto bastante conhecido que eu quero citar aqui é do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem pelo qual eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação,
Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se eu estiver muito, Deus vai me fortalecer. Se eu estiver pouco, Deus vai me fortalecer. Em tudo isso, eu tenho contentamento na minha vida. Porque muitos se enganam, melhor dizendo. Porque muitos acham que o dinheiro pode resolver todas as coisas. Este é o problema de quem não tem pouco, que tem pouco dinheiro. Acha que o dinheiro resolve todas as coisas. E o problema do rico é que o rico tem certeza que o dinheiro não pode resolver todas as coisas. O dinheiro é bom para ele ser o nosso servo e não ser o nosso Senhor. Devemos trabalhar, esperar a bênção de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando Deus fizer com que prosperemos financeiramente, coloquemos o dinheiro, administremos para a glória de Deus. Dinheiro nunca pode ser o nosso Senhor. O nosso Senhor é Deus que nos faz prósperos em todas as áreas da nossa vida. Devemos ter contentamento com aquilo que Deus tem nos dado. E aqui eu faço uma pergunta para todos aqueles que são chefes aqui de família. E quero aplicar também no geral. Você está feliz com o trabalho, com o meio de vida que Deus tem lhe dado para você tirar o seu sustento para a sua família? Você é contente? Você está satisfeito diante de Deus? Está satisfeito, está contente com o pão que todos os dias chega à sua mesa e você se alimenta, com as vestimentas que Deus tem permitido que você vista e tantas outras coisas que Deus tem nos abençoado. Então, meus irmãos, a felicidade familiar, em segundo lugar, está em desfrutar do fruto do seu trabalho. Mas antes, nós temos que temer ao Senhor, honrar a Ele e andar nos seus caminhos. Deus derrama suas bênçãos sobre o nosso trabalho. Deus faz que o quê? Prosperemos. E estejamos contentes, satisfeitos com aquilo que Deus tem chegado a fazer. Chegado até as nossas mãos. Isso é graça, isso é misericórdia. Faça uma retrospectiva na sua vida, faça uma retrospectiva na sua família. Quem era você há 20 ou 30 anos atrás, se você já tem idade para isso. E veja com que você está hoje, se não é bênção do Senhor. Reconheçamos que Deus ele é bom, a sua bondade dura de eternidade a eternidade. Ele é misericordioso conosco e devemos render graças a Ele, com as nossas famílias, vivendo para o contentamento dEle e não para o nosso. Terceiro princípio, para que as nossas famílias sejam felizes. Está aí no versículo 3. Veja só. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Que maravilha, amados. A felicidade familiar está, em terceiro lugar, em investir nas pessoas ao nosso redor. Eu aprendo aqui, amados, com este versículo, que as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, elas são como plantas. Elas só produzirão se forem bem cuidadas.
Você tem cuidado da sua família para que ela frutifique para o Senhor? Por isso que aqui diz que a esposa do homem feliz é comparada a uma videira no interior da sua casa. Uma videira, nós sabemos, produz uvas. Videira frutífera na cultura judaica envolve a ideia de uma mulher que tem muitos filhos. A videira também envolve a ideia de alegria. A videira produz uvas, das quais se faz o vinho. O vinho na Bíblia é uma dádiva de Deus para alegrar o coração dos homens. É um símbolo de alegria. Assim, essa mulher é vista como fonte de alegria de seu marido. Ele se alegra nela. Que maravilha, amados. É uma família centrada no temor do Senhor. Está sempre buscando fazer a vontade do Senhor. E ainda mais, diz que os filhos do homem feliz, da família feliz, são comparados a rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. A oliveira produz azeitonas, das quais se faz o azeite. Os filhos assentados à sua mesa nos transmitem a visão de uma família unida e de paz, uma família que tem seus filhos vivendo em harmonia com seus pais e em comunhão com Deus. Por isso que o salmista aqui, no Salmo 127 que nós lemos, o versículo 3 ao versículo 5, se você ver aí, ele diz que heranças do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz, é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É uma coisa mais estranha que eu vejo nos nossos dias. As pessoas estão casando e já pensam que, depois de casados, não querem ter filhos, os casais recém-casados. Meus irmãos, isso é muito estranho. Casais que são casados não pensam em ter filhos, em constituir uma família. Tem algo errado. O homem, a família que teme ao Senhor, que tem o Senhor como o Senhor da sua família, que está andando nos seus caminhos, diz aqui a palavra, no Salmo 127, versículo 5, feliz é o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado. Irmãos, para aqueles que estão casados e não pensam em ter filhos, em constituir uma família, esposo, esposa e filhos. Se queremos ter uma família abençoada, se queremos filhos abençoados, sejamos uma bênção para a nossa esposa, sejamos uma bênção para Deus aqui na terra, e Deus jamais nos envergonhará. Façamos o que a Bíblia nos ensina. Investir em nosso relacionamento familiar é o melhor que fazemos para uma família, para que uma família se torne cada vez mais feliz.
Então, já vimos pelo menos 3 princípios para a felicidade familiar. Primeiro, devemos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Devemos trabalhar com dignidade, com amor, esperando a graça de Deus sobre o nosso trabalho. E terceiro, nós vimos, investir nas pessoas que estão ao nosso redor. E quarto e último, a felicidade familiar está, concluindo aqui este salmo, em ser abençoado por Deus. Versículo 4, 5 e 6 aí do Salmo 128. Veja só, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, não é o pastor Valdes que está dizendo. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Em quarto e último lugar, a felicidade familiar está em ser abençoado cada vez mais por Deus. Irmãos, eu preparando essa quarta parte aqui dessa mensagem, eu me lembrei de um texto lá de Isaías e coloquei aqui e vou ler para os irmãos. Isaías 45, 18 diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Por que, pastor, esse texto? Aqui nesse versículo, o profeta Isaías, ao dizer que Deus criou os céus e formou a terra, está se referindo lá em Gênesis. E quando ele decidiu criar todas as coisas, ele o fez de modo que organizado. O profeta Isaías asseverou que não ele criou para ser um caos. Ou seja, Deus não criou o universo, as coisas visíveis, as invisíveis, para a confusão, a desordem e o caos. Pelo contrário, Deus criou tudo em perfeita ordem e harmonia. Aonde eu quero chegar? Da mesma forma, Deus criou a família para que ela tenha ordem e para que ela tenha também harmonia com Deus. Uma família feliz e abençoada por Deus, ela busca ordem, organização, harmonia com Deus. E quando as famílias fazem isto, uma família temente ao Senhor, que está andando nos caminhos do Senhor, trabalhando com dignidade, essa bênção desta família vai transbordar em toda a cidade onde você estiver morando. Para as pessoas ao nosso redor ver que nós temos uma família estabelecida pelos princípios de Deus. Por isso o versículo 5 diz: de Sião o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Você vai estar inserido no meio da sociedade, e toda a sociedade vai ver que a sua família não é um caos, não é uma desordem, mas está em harmonia com o Senhor, Criador dos céus e da terra.
essa bênção vai transbordar para a nossa posteridade. Por isso que no versículo 6, a parte final diz: e os filhos de teus filhos, você vai ver a prosperidade que eu vou abençoar você que me teme e você que anda nos meus caminhos. Que maravilha, amados. Então, você quer ter uma família abençoada, meu irmão, minha irmã? Tema ao Senhor, continue perseverando nos caminhos do Senhor, continue trabalhando com dignidade, honestidade, dando um bom testemunho de Cristo, onde quer que Deus lhe enviar. Esteja contente com a renda que Deus tem lhe dado, e Deus vai fazer com que você prospere espiritualmente, para dar testemunho em meio a uma sociedade má, corrupta, pela qual nós vivemos. E quero concluir dizendo o seguinte: Deus estabeleceu padrões divinos e eternos para a família. Padrões estes imutáveis, permanentes, e que apesar de todas as mudanças que vão sendo geradas no seio familiar pelas pressões modernas, eles permanecem, eles não mudam, mas eles continuam prevalecendo para aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Por isso que Jesus Cristo diz, lá em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, os meus ensinamentos, vai permanecer, principalmente para a família. Você quer uma família abençoada? Me tema, ande nos meus caminhos, continue trabalhando, que eu vou fazer com que vocês prosperem espiritualmente e vocês glorifiquem o meu nome na terra e vejam a prosperidade espiritual na vida, no seio familiar. Então, nosso desafio, amados, enquanto família cristã, é frutificar em meio à crise, fecundar em meio à inexistência, em meio ao caos das relações familiares. Devemos semear as sementes de Deus, a fim de que gerem verdades divinas para as famílias que Deus colocar diante de nós. Então, esta é a mensagem da parte de Deus que eu trouxe para mim e para a sua vida. Sua família pode ser feliz. Sua família é feliz? Não precisa me responder. Sua família tem andado nos caminhos do Senhor? Tem um verdadeiro temor ao Senhor? Jesus mesmo é o Senhor na sua família? Você está contente com o trabalho que Deus tem lhe dado, trabalhando para glorificar a Deus? Ou você tem murmurado todo o tempo, com insatisfação crônica dentro de você, que você não pode parar, que nada presta para você, você não se contenta com nada? Busque ter um relacionamento profundo com Deus. Então, amados, a minha oração é que a minha família, a sua família, esteja dentro dos padrões divinos para a glória do nosso Deus. Então, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.